Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, versículo 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram o Espírito Santo que não passaria pela morte até ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou os braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Bem? Assentados. A chegada de uma criança, de um bebê, muda a nossa rotina, há preparativos. Todo pai, toda mãe quer dar tudo para os seus filhos, especialmente se for o primogênito. Não que haja alguma acepção, mas é o primeiro, somos pais de primeira viagem, estamos ali com mais expectativas, mais ansiosos e fazendo de tudo, desde preparar o quarto, a comprar as roupas, da fralda ao babador, do berço ao carrinho, há toda uma preparação, um investimento. Nós fazemos isso porque queremos melhor para os nossos filhos. Mas pais piedosos, pais crentes como nós, precisam fazer algo ainda melhor, ainda maior. Talvez, melhor, com certeza, mais importante, que é cuidar da parte espiritual dos nossos pequenos. Isso hoje nós fazemos apresentando-os ao batismo. Jesus teve os seus pais também esse cuidado, os pais de Jesus também tiveram esse cuidado. O texto que antecede ao que nós lemos, para nós nos situarmos, contextualizarmos, nos situarmos aquilo que está acontecendo, cumpriram pelo menos 3 rituais, 3 cerimônias bíblicas do Antigo Testamento em relação ao seu filho. A primeira delas foi a circuncisão. A lei dizia que ao 8º dia, todo menino seria circuncidado, mesmo se esse dia caísse no sábado, para você ver a importância da circuncisão. Porque os judeus só permitiam que o trabalho fosse realizado no sábado, se ele fosse realmente absolutamente essencial. Então, Jesus foi circuncidado, o seu prepúcio foi cortado. E alguns chegam a comentar que ali, ele, tão cedo, na sua infância, pela primeira vez, derramou o seu sangue. A outra cerimônia foi a cerimônia do resgate e da consagração. Lembrando dos tempos da saída do Egito, todo primogênito, quer dos animais, quer dos filhos, eram consagrados ao Senhor. Como isso acontecia? Os primogênitos animais eram sacrificados
atados, para que não houvesse aquilo que havia entre os pagãos, a morte das crianças. Os pequenos eram resgatados. Havia esse cerimônia, pelos ciclos de prata. Havia também, nessa terceira cerimônia, a purificação. Quando a mulher concebia, por causa do pecado original, ela era considerada impura. Se concebesse um menino, ela era impura, segundo a lei de Levíticos, lá no capítulo 12, por 40 dias. Se fosse uma menina, ela era impura por 80 dias, é o dobro. Então, 40 dias depois, Jesus é levado ao templo. Esse texto que nós lemos, são 40 dias depois do nascimento de Jesus. E eles levavam uma oferta para essa purificação. A oferta prescrita na lei era um cordeiro e uma pomba. Mas o cordeiro era caro. E aí o versículo 8 do capítulo 12 de Levítico vai dizer: mas se as posses da família não der para um cordeiro, levará 2 pombinhos, 2 bolos, que eram mais baratos. Era chamada oferta dos pombos. E foi essa oferta que José e Maria apresentaram nesse dia, a oferta dos pombos, mostrando ali a humildade, a pobreza, a humilhação, mais um ponto da humilhação de Jesus. Então, qualquer um que visse ali no templo, pelos olhos humanos, dizia: esse menino não é nada, esse menino não é ninguém, um pobre, como tantos pobres, que o pai não tem nem um cordeiro para oferecer, e por isso oferece dos pombos, homem pobre, que não se dá nada por ele. Aí nós entramos numa história de expectativa, uma história de esperança, uma história que significa aguardar com fé, esperar com fé. Como é característico do estilo literário de Lucas, ele apresenta os seus personagens em duplas. Você, ao ler o Evangelho, você vai reparar isso. Ele fala de João Batista e Jesus. Ele fala de Maria e Isabel. E aqui ele fala de Simeão e Ana. É um cântico. Você conhece alguns cânticos do Novo Testamento, Lucas? Alguns são bem conhecidos, na expressão latina, em latim. O Magnificat, um cântico. Aí talvez você responda aí, de quem é esse cântico? Magnificat é o cântico de Maria. Aí tem o Benedictus. O Benedictus é o cântico de Zacarias. Tem o Glória in excelsis Deo. É o cântico dos anjos. Glória a Deus às alturas, paz na terra aos homens. E há um Nunc Dimittis. Aí você fala: pastor, isso eu nunca ouvi. Esse é o cântico de Simeão. Todos eles começam com as primeiras palavras em latim, que agora despede em paz. Não podes despedir em paz o teu servo. Nós vamos dividir essa mensagem em 3 partes sobre a redenção. Primeiro, a expectativa da redenção. Segundo, a encarnação da redenção. E terceiro, a explicação da redenção. Há uma grande expectativa para a redenção. Há uma grande expectativa pelo Messias. E essa expectativa é antiga. Ela remonta aos primórdios. Ela remonta ao livro de Gênesis. Sabe qual foi a primeira vez que isso foi falado? Foi em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando, após o pecado, Deus falou para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde então, todo descendente da mulher,
todo descendente da mulher havia uma expectativa do Redentor. Se a gente virar aí algumas páginas da nossa Bíblia, a gente vai para o capítulo 5 de Gênesis, e lá numa genealogia a gente vê Metusalém, todo mundo sabe que foi o homem que mais viveu na Bíblia. Depois ele vai e gera Lameque, e Lameque gera um filho. E o texto diz: pôs-lhe Lameque o nome de Noé, porque dizia: este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga da nossa mão nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então toda criança, eles imaginavam, era a consolação, a esperança, o Redentor. Mas foi importante para a conservação da linhagem, através do dilúvio, da África. Nós sabemos que, nem de ser um tipo, mas ele não era o Redentor. Como Moisés não era o Redentor. A cada ano foi se esperando em Jesus. Muitos anos passaram. Milhares de anos passaram. E possivelmente a esperança em muitos corações foi desfalecendo, foi se esvaziando. Houve gente que não quis fazer aliança com Deus, um rei como Acais, que preferia aliança com outros povos. E Deus diz: pede um sinal. Mas ele não pede sinal porque ele não quer ter pacto com Deus. Ele não quer ter aliança com Deus. Não era humildade, era se esquivar do Senhor. Mas aí Deus, pelo profeta Isaías, lhe dá um sinal a si mesmo. Você sabe qual é o sinal? É uma profecia muito antiga, que tem a ver com o Natal. Ele diz assim: porque esse sinal você vai dar, é esse sinal que você vai ver. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. Desde então, toda moça, toda virgem, podia ser ali a mãe do Salvador. E anos foram passando. Alguns se esqueceram da promessa. Os exílios nos dá conta disso. Alguns estabelecidos na Babilônia não queriam nem voltar. Quando a gente chega no tempo de Jesus, alguns têm essa esperança distorcida. Todo judeu entendia que eles eram um povo escolhido e que veria o Messias, sim, talvez um paladino celeste, talvez Deus agisse de maneira direta, libertando o seu povo, porque por mãos humanas isso era impossível, eram dominados, subjugados pelos romanos. Ou nasceria um descendente de Davi que conduziria os exércitos. Havia os zelotes que pegavam em armas, eram assassinos, queriam libertar o povo à força. Havia os fariseus, os escribas, mas havia também aqueles que eram chamados de silenciosos. O José, com Maria, por que silenciosos? Aguardavam o silêncio, aguardavam o tempo, aguardavam a oração, não tinham a chama acesa, acreditavam que Deus mandaria um libertador. Dentre eles, isso a dupla que o Lucas menciona aqui, Simeão e Ana. Eu estou falando da expectativa, eu estou falando da esperança. Quem é Ana? Ana é uma mulher viúva. E o texto diz algo da história dela, da biografia dela. Diz que ela era uma mulher que tinha vivido 7 anos com seu marido, desse que ela tinha ficado viúva. Ela usou a sua mocidade, a sua juventude, louvando a Deus, consagrando a sua pureza, a sua virgindade. Ela se casou, louvou a Deus, cuidando do seu marido. Mas ele foi tirado com apenas 7 anos de casamento. E agora ela era uma viúva já de 84 anos. Eu preciso bem dizer que as mulheres naquele tempo casavam muito cedo. Então talvez essa mulher já era viúva há 70 anos. Mas as tragédias, os problemas da vida, o tempo, não apaga a esperança daquele que crê. Tem gente que o tempo vai deixando magoado, ferido, e outros vão transformando o tempo em esperança. Essa mulher ficava no templo todos os dias, porque ela guardava a consolação de Israel. Com Simeão é a mesma coisa. Ele era um homem que aguardava a
consolação de Israel. A consolação de Israel é um título messiânico, é um título para Jesus, aquele que vem e vai consolar, confortar o seu povo. Simeão vivia assim, aguardando aquele dia. Eu imagino Simeão entrando no templo todos os dias, e vendo ali um casal com um menino, com uma criança, e ele pediu assim, alguns deduzem que, a maioria deduz que Simeão era velho, eu não digo, mas diz que ele era velho, deduz que ele era velho. Mas ele ali entrando e vendo um pai, uma mãe com um bebê, deixa eu olhar, era uma menina, eu falei assim, não, porque não vai ser uma menina, vai ser um filho de Davi. Aí ele perguntava ao outro, e deixa eu ver o bebê, de que tribo? Aí falava, de Zebulon, da tribo de Naftali, da tribo de Judá. Não, porque a profecia diz que da tribo de Judá. E dia a dia, ele nutrindo a esperança da redenção de Israel. Mas ele é dito também que ele era um justo. Ele era um homem piedoso, não justo porque não tinha pecado, mas porque cria que Deus mandaria o seu Salvador. Ele era um homem também vivendo antes do Pentecostes. Mas olha aí na Bíblia o que era dito dele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. E um dia, não um dia aleatório, mas um dia específico, o Espírito Santo, que já havia revelado a ele, que ele não morreria sem ver a consolação de Israel, sem ver o Salvador, o império, o constrange. Ele vai ao templo, e agora não há dúvida, agora não resta dúvida alguma, agora não há nenhuma dificuldade. Ele pega aquela criança, ele pega o menino Jesus nos seus braços, ele ergue esse menino, e ele diz, ele canta esse cântico que nós lemos aqui: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Uma lição nós aprendemos aqui. A nossa salvação não é um conceito, a nossa salvação não é uma filosofia, a nossa salvação não é algo abstrato, a nossa salvação é algo palpável, a nossa salvação é uma pessoa. Essa pessoa está ali como um bebê indefeso, que se ele soltar, cai no chão, se machuca, mas ele pega, é palpável, ele diz, os meus olhos já viram a tua salvação. Nunca pense que a sua fé é um conceito abstrato, que a sua fé é uma história, é um conjunto de crenças. Não, nós cremos uma pessoa, nós cremos em Jesus, o Salvador. Ele disse: despede em paz o teu servo. Talvez se fosse muitos de nós hoje, mas é só uma criança. Peraí, calma aí, agora que chegou, esperei tanto tempo. Deixa eu ver alguns milagres. Deixa eu ver a água transformar-se em vinho. Deixa eu ver a multiplicação de pães. Deixa eu ver esse menino andando sobre as águas. Deixa eu ver ele curando enfermos, levantando paralíticos, fazendo cego enxergar, fazendo mudo falar, expulsando demônios. Deixa eu ver ele fazendo essas coisas portentosas. Não. Simeão não precisa de nada disso, porque ele está vendo, ele está segurando em seus braços a consolação de Israel. Quem tem Jesus na sua vida, quem tem Jesus na sua história, quem Jesus já invadiu o coração, entrou no coração, não precisa de mais nada. Nós precisamos só de Jesus. Ele diz: agora, despede em paz o teu servo. Abra aqui um parênteses. A gente tem assim, introjeta, fica na nossa cabeça algumas coisas. Se você for lá no final da sua Bíblia, você tem a Bíblia com a área do cântico, você vai lá procurando isso assim: e os fundo
que nós normalmente cantamos em funerais. E se você chegar na igreja no domingo e estiver cantando esse hino, você vai se assustar e vai dizer assim: será que alguém morreu? Né? Talvez você pense nisso. Esse texto aqui também é muito lido em funerais, mas é um texto do Natal, um texto de 40 dias depois do nascimento de Jesus. Mas a verdade, irmãos, é que só está preparado para morrer quem segurou Jesus. Só está preparado para morrer quem viu Jesus. Só está preparado para morrer quem tem Jesus. Não é quem se formou, quem tem mestrado, doutorado. Não é quem conseguiu se realizar profissionalmente. Não é quem conseguiu ter uma família bonita e criar filhos e filhos bem-sucedidos. Todas essas coisas são coisas importantes, mas em relação à eternidade, só está preparado para morrer quem aceitou Jesus como Salvador, como Senhor, quem teve ali nessa figura agora metafórica nas suas mãos, quem tem Jesus nos seus braços. Só quem tem Jesus. E nós podemos dizer: Senhor, despede em paz o teu servo. Nós vivemos uma expectativa paulina. Olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou crucificado com Cristo. A vida que tenho não vivo mais eu, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. De um e de outro lado estou constrangido, preferindo deixar o corpo e estar com Deus, estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. A encarnação da redenção é o segundo tópico que nós estamos falando aqui, sobre uma expectativa grande. Agora, essa redenção ela é encarnada. E Simeão está segurando nos braços. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se faz o Senhor, se tornou uma criança de pai pobre, que não podia nem oferecer um cordeiro, mas ali estava o Salvador, Cristo, o Senhor. Só crê hoje, como quem creu no passado, como Simeão, aquele que o Espírito lhe revela. Só como o Espírito nos convence é que nós entendemos a respeito de Jesus. Nós temos aqui também a redenção explicada. Então, no lugar de Maria, no lugar de José, o texto diz assim: os seus pais ouviram isso lá de milagres. São de milagres. Eu iria preferir que Simeão tivesse parado de cantar aqui. Já cantou bastante, Simeão, tá bom, acabou. Mas ele continua. E aí nós temos a explicação do nascimento, nós temos a explicação da redenção. Esse menino, nós somos filho dela, filho de Maria, o seu primogênito, o seu bebê, ele diz assim: esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Em Israel. E também ele será alvo de contradição. E também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de Deus. Olha, ele será alvo de contradição. Ele não vai ter todo mundo aplaudindo, todo mundo abrindo a porta, ou estendendo um tapete vermelho à sua frente. Ele vai ser alvo de contradição. O texto diz que ele viria trazer a divisão. Ele será o levantamento de muitos. E por vezes nós pensamos em Jesus só assim. Ele é para o levantamento de muitos. Mas lembre-se, esse mesmo Jesus que é para levantamento de muitos, ele é para a ruína de muitos. Nós costumamos dividir, a sociedade divide as pessoas
em vários grupos. Existem os homens, as mulheres, os pobres, os ricos, os fortes, os fracos, os gordos, os magros, os pretos, os negros, os brancos, por etnias, por posição social, por cultura, né? Mas só existe, na verdade, dois tipos de gente em relação à eternidade. Aquele que é levantado por Jesus e aquele que é arrumado por Jesus. Aquele que está com a vida edificada sobre a rocha, pedra angular, e aquele sobre o qual essa pedra, essa mesma rocha, cai em cima desse lugar. Existem aqueles que creem em Jesus e creem para a vida e são salvos. E aqueles que negam, aqueles que não creem, aqueles que escarnecem e são condenados. Só existem dois tipos de pessoas em relação à eternidade. Que você seja aquele que é levantado por Jesus. Porque todos aqueles que foram até Jesus, independentemente do estado, independentemente do pecado que tivessem cometido, foram levantados por ele. Eu posso usar como ilustração disso uma mulher apanhada em flagrante adultério. Ela merecia a morte, mas Jesus estende as mãos. Jesus diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Os leprosos, impuros, mereciam ser afastados. É isso que faziam. Mas Jesus toca em suas feridas. Jesus os purifica. Todo aquele que chega a Jesus é levantado. Ele é a rocha que é mais alta do que nós, os quais nós somos, na qual nós somos postos, estamos firmes. Mas ele também é a rocha de chão. Ele também é a pedra de tropeço. Aquele que confessa diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que não confessa, Jesus o negará diante do Pai que está nos céus. Ninguém pode, ninguém é diferente a Jesus. Ele vai fazer parte da história de todos, quer para a salvação, quer para a condenação. Agora, ele veio para a salvação de todos. E no tempo judaico, esse homem diz isso. Simeão diz isso. Ele diz que ele é para a salvação de todos. Luz para os gentios e glória para o teu povo de Israel. Paulo não foi o primeiro a pregar sobre isso. Simeão aqui pregou sobre isso, que havia um lugar para os gentios. Na verdade, lá em Gênesis a gente enxerga isso. Em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Jesus quer cuidar da sua vida, a salvação de Cristo para você. Hoje, irmãos, nós não estamos esperando o nascimento de Jesus. Nós não estamos esperando o advento de Cristo, o primeiro advento. Nós estamos esperando a sua volta, o seu retorno, a sua segunda vida. E da mesma forma que muitos no caminho foram esfriando e não lembrando mais da vida do Messias, hoje também muitos vão esfriando e não aguardando a volta de Jesus. E esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ele vai voltar com vistos subir. A igreja que diz: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. O tempo não pode apagar nossas coisas. O tempo não pode apagar a nossa fé. Quantos já ouviram e talvez até tenham dito, mas eu fico ouvindo isso, de que Jesus vai voltar desde que eu sou criança. Minha avó, meu avô já dizia isso. O tempo não apaga a nossa esperança. Que a volta de Jesus seja guardada por você como é guardada por Ana. Seja guardada por você como foi guardada por Simeão. Que você esteja não todo dia no templo, mas que você esteja todo dia em oração. Que você esteja todo dia com seus olhos firmes no céu.
Que os seus dias não sejam marcados e contados pelo cronograma, pelo ponteiro do relógio, por 70, 80, 90, 120 anos de idade, mas seus olhos estejam fitos na eternidade que Deus preparou para você. Jesus vai voltar. Hoje nós aguardamos o seu retorno, que Ele, neste glorioso dia, nos encontre assim, e que o seu coração seja fortalecido com essa esperança, com essa certeza, com essa expectativa que Ele virá. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém. Amém.